Bom, nós temos aqui o nosso slide de como utilizar melhor o Windows, tá? Então é só vocês seguirem aqui comigo e a gente vai poder, vocês vão poder descobrir várias dicasinhas assim muito boas de como vocês podem usar melhor o Windows e tudo do melhor jeito possível, tá, gente? Vou botar minha tela aqui também para mostrar aí daqui a pouquinho. Bom, enfim, passando aqui para o primeiro slide, a gente tem uma parte muito importante que é a organização da área de trabalho. Muita gente não organiza a área de trabalho e acaba se perdendo muito nas coisas que ficam ali. Eu vou ensinar alguns truquezinhos aqui para vocês para isso não acontecer, tá, gente? Porque é muito importante. Inclusive, alguns truquezinhos, né? De como vocês podem organizar assim, botar ícone diferente nas pastas, tá? Vocês vão entender do que eu estou falando. Bom, vou botar aqui a minha tela. Bom, como vocês podem ver aqui, a gente tem o meu computador, tá? Então aqui a gente tem o meu desktop e vocês podem ver que ele talvez não esteja a coisa mais organizada do mundo, assim, mas ele é um bom exemplo do que vocês podem também seguir aqui e fazer para organizar o desktop de vocês, tá? Então, se vocês quiserem organizar mais e tudo mais, aí é com vocês. Como eu fiz aqui? Eu separei os meus atalhos aqui do lado esquerdo da tela, ó, como vocês estão vendo aqui no azul. No caso, o atalho é todo o aplicativo que tem, ó, essa setinha aqui do lado, ó, vou mostrar para vocês. Essa setinha aqui, ó, que eu estou mostrando aqui, ó, essa daqui. Então, isso são atalhos, ou seja, são aplicativos que você tem no seu computador, que se você clicar, você vai entrar neles e aí você vai poder usar esse aplicativo, tá, gente? Então, aqui, por exemplo, eu deixo alguns joguinhos que eu tenho desse lado, separados na aba de joguinhos, e os outros utilitários aqui, como, por exemplo, navegadores aqui, que eu tenho o Google Chrome, o Firefox e o Edge, que são três navegadores aqui no caso. Então, no caso aqui, para a direita, eu tenho as minhas pastas e arquivos zip, tá? Esses livrinhos aqui são arquivos zip, que são arquivos compactados. Bom, o que vocês podem estar notando de diferente são principalmente essas três pastinhas aqui, ó. Que vocês podem ver que não parecem pastas, porque as pastas geralmente têm esse ícone aqui, ó, que eu estou mostrando, mas são, ó. Vocês podem ver que eu vou clicar aqui, ele vai abrir certinho, ó, como se fosse uma pasta mesmo. Então, como que vocês fazem para mudar o íconezinho aqui da pasta de vocês? Bom, eu vou criar uma pasta aqui para mostrar. Pasta teste. Vamos supor que eu crio uma pasta teste aqui e eu vou jogar, por exemplo, esse arquivo aqui dentro. Ó. Vou clicar duas vezes na pasta. Vocês podem ver que vai ter o arquivo aqui dentro. Então, ó, essa é a nossa pasta aqui. Eu vou fechar ela. E bom, ele está com um aspecto de uma pasta normal mesmo. Como que eu vou mudar o ícone dela para deixar mais organizado? Com um desses três ícones aqui. Vocês podem usar, ter outras opções, tá? Eu vou mostrar aí para vocês. Bom, vocês vão, ó, tá vendo a pasta aqui, ó? Vocês vão botar o mouse em cima da pasta e vão apertar com o botão direito do mouse, tá, gente? Não com o botão esquerdo que vocês usam para clicar, com o botão direito. Ó, quando vocês fizerem isso, vai abrir essa abinha aqui. O que vocês vão fazer? Vocês vão descer até aqui o final em propriedades. Aí vocês vão clicar com o botão esquerdo do mouse, o botão de clicar mesmo. Ó, aí vai abrir essa janelinha aqui, ó. Vamos botar a janelinha aqui. Aqui vocês têm algumas informações que vocês não precisam se preocupar, tá bom? Como, por exemplo, o tamanho da pasta, o quanto espaço que ela está ocupando, por exemplo, aqui no disco. Bom, como vocês fazem para mudar o ícone? Vocês vão ver aqui, ó, em personalizado. Deixa eu mostrar para vocês. É aqui, ó, com a caneta, ó, personalizado. Aqui, ó, como vocês podem ver, cliquei, ó, personalizado, tá aqui aberto. Vocês vão ver que aqui embaixo, ó, de novo, olha aqui, pessoal, a gente vai ter essa partezinha aqui. Vocês não se preocupem com esse resto aqui, tá? Então não mexam aqui, se preocupem aqui para mudar o ícone com essa partezinha aqui de baixo, tá, gente? Então, ó, aqui vocês vão clicar em alterar ícone. Quando vocês clicam, ele vai dar algumas opções aqui. Vocês podem escolher alguma dessas opções, por exemplo. Então, eu posso, por exemplo, clicar nessa opção aqui. Se vocês quiserem verem mais opções, vocês têm essa barrinha aqui, ó, onde está o meu mouse. Vocês podem clicar na barrinha e arrastar para ver mais opções, ou vocês podem clicar nas setinhas aqui para ir deslizando, ó, para a direita ou para a esquerda, para ver várias opções aqui de ícones, tá? Então, por exemplo, se eu quero uma pasta aqui mais confidencial minha, eu vou pegar esse ícone aqui que é um cadeadinho, ó, cliquei, ele está azul, significa que eu selecionei ele, e eu vou clicar aqui, ó, OK.
Vocês podem ver que o cadeado vai aparecer aqui, ó, onde está o meu mouse. Deixa eu mostrar aqui mais clarinho aqui para vocês, para quem não está conseguindo ver meu mouse. Ó, aqui, ó. Tem um cadeado aqui. E eu vou clicar OK agora. Não, ó, perdão, pessoal, não cliquei OK ainda, tá? Vocês vão clicar em aplicar antes. Pronto. Agora OK. Vocês podem ver que aí sim ele mudou, tá? Vocês têm que clicar em aplicar antes, tá, gente? Para ele aplicar a mudança, senão ele não aplica. Eu vou fazer de novo, mudar para um outro ícone, para vocês verem como é fácil. Eu vou, ó, com o mouse em cima, botão direito do mouse, descer aqui até propriedades, vou clicar em propriedades, vou vir aqui em personalizado, cliquei em personalizado, cliquei aqui em alterar ícone, aí eu arrastei a barrinha até eu achar algum ícone que eu queira. Então eu vou pegar esse da câmera fotográfica, ó. Vou clicar em aplicar e OK. E vocês podem ver que ele mudou aqui para uma câmera fotográfica. Mas clicando aqui na pasta, vocês podem ver que ela ainda vai ter o nosso arquivo que a gente deixou aqui dentro, tá, gente? É assim que vocês podem aqui organizar as pastas de um jeito melhor. Um outro truquezinho que eu vou ensinar para vocês de como renomear uma pasta, caso ela esteja com um nome que você não goste. Vocês só vão aqui, ó, botão direito na pasta de novo, que nem vocês já fizeram aqui, ó. E ao invés de em propriedades, vocês vão em renomear. E agora eu posso escrever, ó, vou apagar aqui, teste 2. Ou alguma coisa tipo câmera fotográfica. E aí eu vou apertar o Enter do teclado e ele vai renomear a pasta. E é assim que vocês vão renomear a pasta, tá bom, pessoal? Bom, a outra coisa que vocês podem fazer aqui é mudar o wallpaper do desktop. Como eu não estou com o meu wallpaper aqui salvo, ó, com esse pôr do sol bonitinho que eu coloquei aqui, eu vou mostrar como vocês podem fazer isso aí do de vocês, mas aí vocês escolhem a imagem que vocês quiserem, tá? Para botar no fundo. Não precisa botar essa, tá? Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão numa área que está livre aqui, ó. Tá vendo como quando eu estou em cima de uma pasta ela fica com esse contorninho azul? Eu vou numa parte que não tem pasta nenhuma aqui no meu desktop e vou apertar com o botão direito. Vão ver que ele vai abrir esse menuzinho diferente, ó. Por exemplo, quando eu aperto com o botão direito uma pasta, ele abre aqui, e quando eu aperto fora, ele abre aqui. Vocês vão vir aqui, ó, nessa última opção, que é personalizar, ó. Vocês vão clicar em personalizar. E ele vai abrir essa janelinha aqui. Gente, só um aviso, talvez ele não abra tão rápido quanto o meu, tá? Mas é porque o meu computador, no geral, ele é bem rápido. Mas se ele não abrir, é só vocês esperarem um pouquinho, tá bom, pessoal? Bom, agora aqui vocês têm algumas opções. Vocês podem escolher alguma dessas fotos aqui, dessas 5 opções, para botar de tela de fundo. É só você clicar e ele vai botar de tela de fundo. Ou vocês podem clicar aqui, ó, procurar, e ele vai abrir isso aqui, que é uma pasta para vocês acharem uma imagem. Então, se, por exemplo, vamos supor que a foto que eu quero botar é uma foto da minha família, que eu quero botar de plano de fundo no meu computador. Vamos supor que ela está numa pasta aqui, na pasta de câmera fotográfica aqui. Eu vou clicar 2 vezes na câmera fotográfica, ó, e ele vai abrir. Como não tem nenhuma foto aqui para clicar, não vai aparecer nada. Mas aí, tá, ó, voltando um pouquinho, ó, as imagens vão aparecer desse jeitinho aqui, ó. É só você clicar 2 vezes aqui na imagem e ela vai abrir pro plano de fundo do computador, tá, gente? Como eu não quero, eu vou clicar aqui em cancelar, mas vocês fazem exatamente isso, ó. Vocês clicam 2 vezes no nome da imagem que vocês querem colocar aí de plano de fundo do computador, tá? Então, para a parte de desktop é isso. Vamos voltar aqui para o slide e passar para o próximo, que é um jeito de vocês navegarem mais rápido aqui no navegador. Que isso é bem rápido, tá bom, pessoal? É uma dica aqui para vocês, mas é só porque é útil comentar. Um atalho que vocês podem usar para abrir abas no computador. Então, eu vou mostrar aqui para vocês na minha tela. Vocês podem ver que, ó, ele está aqui repetindo a live, porque eu estou no modo aqui, ó. Mas quando eu entro aqui, vocês podem ver que ele abriu uma nova aba aqui em cima, ó. Como que eu faço para abrir uma nova aba mais rápido sem ter que clicar nesse mais aqui em cima, ó? No Google Chrome funciona igual. O que vocês fazem? Vocês apertam Ctrl, o do teclado, que é a tela mais lá na esquerda embaixo do Shift. Ó, vocês seguram a tecla Ctrl e vocês apertam com o dedo aqui o T. Vocês podem ver que, ó, ele vai abrir toda vez que você apertar o T enquanto você estiver segurando o Ctrl, uma aba nova aqui para vocês. E outra dica aqui que vocês podem não saber é usar zoom em imagem. Então, eu vou procurar aqui imagem.
vem aqui em imagens. Então, por exemplo, aqui eu vou abrir imagem nova aba. Isso aqui é um exemplo, tá, gente? É para mostrar como vocês podem, caso você veja esse tipo de coisa, quando vocês verem uma imagem. Mas vamos supor que eu tenho uma imagem aberta aqui. Essa imagem aqui, ó. Como que eu faço para dar zoom? Eu aperto o botão Ctrl, esse mesmo que a gente acabou de apertar, seguro ele, e agora eu venho com o meu outro dedo, eu aperto no mais, ó, e ele vai dar um zoom. Cada vez que você apertar no mais, ele vai dar um zoom maior. Se você quiser voltar, vocês vão apertar Ctrl e menos, ó. Cada vez que vocês apertam Ctrl e menos, ele volta um pouquinho mais, vocês podem até, ó, diminuir a tela, o máximo possível até aqui, ó. E é assim que vocês podem dar zoom. E isso serve em páginas da internet também. Então, se eu procurar aqui Wikipedia, ó, vou abrir uma página da Wikipedia aqui para demonstrar para vocês. Ó, Ctrl mais, ele vai aumentar as coisas aqui, ó. Eu estou fazendo controle com Ctrl mais e menos, ó. Então, apertando Ctrl mais, agora Ctrl menos para diminuir. E de novo, gente, vocês seguram o Ctrl e com a outra mão aqui, ó, essa mão aqui vai segurar o Ctrl, vocês alternam entre mais e menos, ó. O mais aumenta e o menos diminui. Enquanto você estiver segurando o Ctrl, ele vai fazer isso aí na sua tela, ó. Ó, parei de segurar o Ctrl, tô apertando mais e menos, não tá acontecendo nada, tá, gente? É assim que funciona. Então, ó, nosso próximo slide aqui é alguns outros atalhos também que vocês podem achar úteis aqui no Windows também. Aproveitando que a gente já falou aqui do navegador, esses são mais para a parte do Windows. Bom, como eu já falei, atalhos são teclas que vocês podem pressionar no computador de vocês para vocês fazerem funções sem vocês terem que clicar nos lugares assim e achar alguma configuração e tal. Como o nome são atalhos mesmo, tá? Então, ó, a gente tem o Windows e o D. O Windows, não vou conseguir mostrar aqui porque a minha câmera está no computador, mas o Windows é justamente uma tecla que tem um desenho de uma janela. Então, eu vou vir aqui, ó, Windows Logo. Ó, você vai ter um desenho tipo esse. Não necessariamente azul, por exemplo, o meu é branco. O seu provavelmente vai ser branco também, mas um desenho tipo esse, tá? Talvez seja até esse, dependendo do quão antigo seja o seu computador. Ó, mas vocês vão apertar esse botão, ó, apertar o botão e vocês vão apertar D. Ó, segurando o botão, tá? Segurando o botão do Windows e apertar D. Vocês podem ver que ele vai ir para o desktop aqui que eu tenho, que é a minha área de trabalho, na hora. Então, às vezes, se você quer, tem que ficar fechando as coisas, ó, pelo menuzinho aqui, e você não consegue voltar, é só você vir aqui, ó, tecla do Windows e D. Nosso próximo atalho aqui, por exemplo, é o Windows X. Ó, eu vou mostrar para vocês apertando aqui. Ele vai abrir várias opções de computador aqui para vocês poderem usar. Mais importante, a gente tem aqui o desligar, para vocês, caso vocês estejam com problema aqui, ó, clicando no botãozinho do Windows e vindo aqui, ó, em desligar. Vocês podem fazer isso, ó. Então, o Windows X, ele já vai dar a opção de você desligar. E a gente tem a opção do gerenciador de tarefas também, que é bem útil, mas eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouquinho, tá, gente? A gente já chega nisso. E, ó, aproveitando nele, ó, no próximo slide a gente já vai ensinar como que mexe no gerenciador de tarefas. Mas aqui um atalho mais rápido ainda de como se abre rapidamente o gerenciador de tarefas. E eu vou explicar o que ele é também daqui a pouco, porque é importante. Ó, é Ctrl, Shift. Ó, você segura o Ctrl e o Shift ao mesmo tempo. Você segura as duas teclas para baixo e o ESC. E aí ele vai abrir aqui, ó, o gerenciador de tarefas. Então, vou fechar aquele de novo, ó, Ctrl Shift, e vou com o outro dedo ESC, e ele abre o gerenciador de tarefas. Isso é bem importante, tá, gente? E eu já vou mostrar para vocês o porquê. Uma outra tecla aqui que talvez você conheça, ou talvez não, é o Ctrl Z, que ele meio que volta no tempo assim no seu computador. Então, qualquer ação que ele possa desfazer, ele vai desfazer, tá? Então, principalmente aqui na parte da escrita, eu vou mostrar para vocês. Então, eu vou escrever alguma coisa aqui, ó. Eu vou apertar Ctrl Z e ele volta aqui, ó, para as coisas que eu escrevi antes, ó. Ou seja, ele desfaz a minha última ação. É como se eu não tivesse escrito o que eu estou escrevendo agora, ele volta para a última coisa que eu escrevi. Que no caso aqui foram alguns links e tal que estão no meu texto. Então, ó, vou escrever algumas coisinhas aqui para servir de exemplo. E ó, vindo aqui, ó, vocês podem ver que ó, apertei Ctrl Z uma vez ele sumiu.
A outra ele voltou para 1, entendeu? Ó, Ctrl Z de novo e ele voltou para o outro. Vou escrever mais um negócio, Ctrl Z, e ele volta para o outro aqui. Estão vendo, gente? Ele desfaz a sua última ação mesmo aqui, ó, com o Ctrl Z. Então, voltando aqui para a live, nosso próximo slide, que é o gerenciador de tarefas, que talvez seja a dica mais valiosa do dia de hoje, tá, gente? É muito útil e se eu fosse vocês, eu prestava atenção, tá? Bom, eu vou abrir aqui o gerenciador de tarefas, já mostro aqui para vocês. E ó, a gente tem um textinho aqui, mas eu vou explicar para vocês mais verbalmente, porque eu acho que vai ser um pouquinho mais claro, tá? Estou subindo a minha tela. Vou abrir aqui um outro para não ficar com o eco do espelho, aqui da live. E ó, esse é o gerenciador de tarefas. Vocês podem estar vendo um monte de números, mas não desesperem, tá? Vocês não precisam prestar atenção na maioria desses números, tá, gente? Mas mesmo assim, eu vou explicar o básico do que é eles, tá? Então, para deixar o gerenciador maior, eu estou vindo aqui na pontinha, ó. Estão vendo que vai aparecer essas duas setinhas? Eu estou arrastando aqui para ele ficar maior, ó. Pra vocês poderem ver melhor. Vamos só explicando. Ele geralmente é uma janelinha um pouquinho menor, tá, gente? Então, ó, a gente tem primeiro aqui, ó, vamos focar na parte da esquerda aqui do gerenciador, que é essa parte aqui, ó. Ó, vocês estão vendo essa parte aqui da esquerda, ó, que tá passando meu mouse. Essa parte aqui são os aplicativos que estão abertos. Vocês podem ver que tem duas abas, aplicativos e processos em segundo plano. Bom, os aplicativos é o que eu tenho aberto agora em primeiro plano, ou seja, o que eu consigo ver que está aberto no meu computador e que está sendo usado por mim. Então, por exemplo, eu tenho o Windows Explorer, que ó, a pastinha aqui, vocês podem ver que eu vou fechar, ó, e ele some. Então, eu tenho o meu Firefox também, que é o que eu estou usando aqui para fazer a live, que é o meu navegador. E eu tenho aqui uma outra rede social que eu tenho também, que é o Discord, para fazer ligações. Isso tudo está aberto aqui em primeiro plano e eu consigo ver. Bom, então como que vocês vão fazer caso algum aplicativo esteja travando o computador de vocês? Eu tenho esse Microsoft Teams aqui, de exemplo, e vocês podem ver que ó, ele está travando um pouquinho o meu computador. Como que vocês vão saber? A gente tem a aba aqui de memória. Memória, basicamente, que eu vou falar para vocês, é exatamente o que vocês devem estar imaginando que é como se fosse uma memória de uma pessoa mesmo. O computador, ele tem uma coisa que é a memória, que chama memória RAM, que é isso que está mostrando aqui. Não se preocupem com os nomes detalhados, tá? Vou explicar o basiquinho. Que é o que ele precisa lembrar agora, sim, enquanto você está usando o computador, coisas que ele precisa lembrar, para você poder usar o computador quando você quiser, assim. Então, por exemplo, eu estou aqui com o meu navegador aberto, eu vou fechar, bom, ele está fechado. Se eu abrir de novo, ele tem que estar com tudo que eu estava aberto aqui de novo. Então, ele tem que lembrar dessas coisas. Então, é justamente isso. E assim como qualquer outra coisa, assim, a memória tem limite. E ele vai mostrar aqui em porcentagem. Então, por exemplo, meu computador está consumindo 80% da memória. O que parece um número alto, mas você não precisa ter ele tão baixo o tempo todo, tá? É normal ele consumir bastante. O que ele não pode é estar perto do 100%, e no caso, se ele tiver, ele vai ficar vermelhinho aqui para indicar. Então, 80% é um número ok, mas vocês podem ver aqui, basicamente, ó, nessa coluna, o que está consumindo mais. Então, eu vou olhando aqui, bom, tudo bem, o Firefox está consumindo bastante aqui, ó. Como eu falei, quando eu fechar meu Firefox aqui, o computador tem que estar lembrando o tempo inteiro o que está aberto, né? Senão, quando eu abrir ele de novo, o computador não vai saber o que me mostrar. Mas a gente tem aqui esse Microsoft Teams que eu não estou usando, e ó, ele está consumindo muita memória aqui, bastante também, meu computador está travando. E sim, gente, o computador trava quando ele consome muita memória, tá? É assim que funciona. Então, como vocês vão fazer aqui caso esteja travando o computador? Vocês vão vir aqui, ó, vocês vão clicar, ó, cliquei num outro, mas eu vou clicar no que eu quero fechar, e a linhazinha vai ficar azul indicando que você selecionou ela, tá? E eu vou vir aqui, ó, nessa opção, finalizar tarefa, ó, aqui no cantinho direito embaixo, ó. E eu vou clicar uma vez aqui nesse botão. Vocês podem ver que ele sumiu aqui, ó. Minha memória que estava nos 80% caiu 10% aqui de uso. Ou seja, o meu computador está com uma memória agora mais livre para outras coisas que eu quiser abrir. Lembrando que quanto mais abas do navegador aqui você abrir, mais memória ele vai consumir, porque, mais uma vez, ele precisa lembrar exatamente o que você está usando, tá, gente? E esse tanto de coisa aqui embaixo, explicar para vocês, não se preocupem, geralmente, ó, ele fica um monte de coisa aqui mesmo, tá?
Mas vocês podem ver que aqui, ó, a maioria não está consumindo quase nada. Então, por exemplo, o meu navegador que está com 380 de uso, a maioria das coisas aqui está com 1, 2, 3. Às vezes você vê aqui um com 70, que é, por exemplo, o meu antivírus rodando, que aí é legal ele consumir bastante assim, porque ele está deixando o meu computador seguro. Mas, ó, a maioria das outras coisas, vocês podem ver que estão aqui com 8, 5, 7. Com algumas poucas exceções, ó, a gente tem o Firefox aqui também, mas como ele está aberto no meu computador, não faz mal. Mas vocês também podem usar aqui os processos em segundo plano com coisas que vocês não estão usando, para vocês liberarem mais memória. Então, por exemplo, tem aqui, ó, Epic Games Launcher, que é um joguinho que eu tenho. Bom, eu não estou rodando ele não está aberto aqui no meu computador. Às vezes ele roda em segundo plano, ou seja, sem a gente ver, justamente para ele conseguir receber mensagens, alguma coisa assim, e deixar salvo para quando você quiser abrir. Então, por exemplo, nesse caso aqui, desse joguinho aqui, ele está fechado, mas se algum amigo me mandasse uma mensagem, nesse ele ia abrir e me mostrar essa mensagem. Se eu fechar ele de vez, ele não me mostraria essa mensagem porque ele não estaria aberto, entendeu? Agora ele está em segundo plano. Bom, mas não se preocupem com isso, tá, gente? Se vocês verem algum processo aqui, ó, que está rodando e consumindo muita memória, tipo isso aqui, para cima dos 40, assim, pelo menos, e que não seja um antivírus, ó, que nem aqui, vocês podem clicar aqui, ó, finalizar tarefa, ó. Então, no caso, esse aplicativo está consumindo um pouquinho, ó, finalizar tarefa, ele fechou e, ó, liberou mais 1%zinho assim, 2 de memória. Então, é assim que você vai liberando as coisas, tá? De memória para o seu computador travar menos. A gente tem outras opções aqui no gerenciador de tarefa, que é o CPU, mas vocês não precisam se preocupar, porque isso geralmente é o menor dos problemas, tá, gente? O que causa travamento mesmo é a falta de memória no computador. E eu vou comentar um pouquinho mais para frente ali também, mas caso você já tenha tido a tela azul da morte, que é quando o seu computador fica com uma tela azul e desliga, é por causa da memória, tá, gente? Quando ele tem memória, significa que ele não consegue mais guardar nada. Então, quando você abre uma coisinha assim a mais, como ele não tem espaço, ele vai desligar o computador para você não quebrar ele, entendeu? Então, é por isso que você fica com aquela tela azul. Então, é sempre muito importante você ficar de olho aqui na memória, tá, gente? Então, esse é o básico de como vocês podem usar o gerenciador de tarefas, tá? Então, ó, mostrei aqui para vocês, por exemplo, essas funcionalidades. Ah, uma coisinha a mais que eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho, voltando no gerenciador. Sabe quando vocês ligam um computador e já ligam um monte de aplicativo junto, assim, tudo, e vocês não querem que ligue um monte de aplicativo porque trava na hora de ligar o computador? Eu vou ensinar vocês a resolver isso aqui, ó, rapidinho, agora mesmo, tá? Então, ó, vocês podem ver que aqui em cima, ó, vocês têm o gerenciador de tarefas, ó, vocês têm arquivo, opções, exibir, e embaixo vocês têm processo, desempenho, histórico de aplicativos. Vocês vão vir aqui, ó, nessa linha horizontal e vão vir em inicializar. Vocês vão clicar aqui em inicializar. Vocês vão ter um monte de aplicativos aqui. O que isso significa? Nos que estejam escritos status habilitado, significa que quando o seu computador liga, eles vão ligar junto. Cada aplicativo que liga, ele consome memória e o seu computador. Então, ele pode travar caso muitos estejam ligando ao mesmo tempo. Então, como vocês vão fazer caso vocês não queiram que o aplicativo ligue assim que ele ligue o computador? Por exemplo, eu tenho o meu Epic Games Launcher aqui. Bom, ele não é essencial para o meu computador. Então, eu não quero que ele ligue agora, né? Quando eu ligue o meu computador, porque ele trava. Eu vou selecionar ele aqui, ó. E vou vir aqui em desabilitar no canto superior, no canto inferior direito, ó. Desabilitado, ó. Ele ainda te mostra aqui impacto na inicialização, ou seja, o quanto ele impacta na quantidade de tempo que o seu computador demora para ligar. Então, vocês podem ver que tem aqui, ó, alto, essa outra opção, e aí, não gosto, vou desabilitar, ó, clique em desabilitar, esse Battle.net também. Uma coisa que eu não recomendo vocês desabilitarem é o antivírus de vocês, que talvez esteja aqui, tá, gente? E se tiver uns nomes de uns aplicativos que vocês não conhecem, tipo esse aqui, ó, Intel Graphics Command, Java, Update aqui, aplicativos que vocês não conhecem, que vocês não abaixaram, provavelmente são aplicativos do próprio computador. Então, eu não recomendo vocês desabilitarem, tá? Mas, por exemplo, o Microsoft Teams aqui, vou desabilitar, porque eu não quero que ele ligue, porque é um aplicativo que eu conheço e tudo. Então, podem ver que tem vários aqui, ó. Steam também é um aplicativo que eu baixei, não quero que ele ligue quando eu ligue o computador.
E agora ele vai ligar o computador bem mais rápido, tá, gente? E é assim que vocês fazem. Então, mais uma vez, caso sejam aplicativos aqui que vocês nunca viram na vida, vocês não mexam, tipo esse aqui, ó, Edge Update, Intel Graphics Command. Não recomendo de novo vocês mexerem, porque isso pode impactar o computador. Só desliguem aqui programas que vocês não têm certeza que vocês, na verdade, têm certeza, né, do que é, e vocês querem desligar. Então, coisas que vocês já baixaram e que não são úteis assim para o computador. Então, fechando aqui o nosso gerenciador de tarefas e voltando para o slide. Nós temos aqui o básico do armazenamento também, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui o básico de como vocês podem ver o seu armazenamento, se o computador de vocês está cheio e se vocês precisam fazer uma limpeza ou alguma coisa assim. Então, aqui a primeira dúvida que pode estar tendo é que vocês podem falar, ué, mas acabou de falar da memória. Não é a mesma coisa? Gente, não. Aí que é a diferença. A memória que eu falei, ó, não se preocupe com o termo, eu estou mandando aqui para caso alguém queira saber, se chama memória RAM. Mas essa memória RAM não é o que você instala no computador de vocês. Então, por exemplo, quando você abaixa alguma coisa da internet, uma foto, tudo, não é lá que está. Bom, essas coisas, por exemplo, ó, essas coisas que você baixa no seu computador mesmo, elas ficam guardadas no chamado HD. Vocês provavelmente já ouviram falar, que chama hard drive, ou seja, o disco do seu computador mesmo. Esse é o tipo de coisa que ele fica lá, mesmo quando você desligar, a sua fotinha ainda fica lá guardada quando você está desligada. Sendo que essa outra memória que eu falei, que mostra no gerenciador de tarefas e tudo mais, é a memória que só liga quando você liga o computador. Ou seja, é as coisas que o computador tem que estar lembrando agora que você está usando. Então, por exemplo, o meu Firefox aqui estava ligado, então se eu quisesse subir ele, bom, ele tinha que lembrar logo na hora, né? Então, para isso, ele tem essa memória mais rapidinha e com menos espaço, para ele puxar as coisas rapidinho. Mais fotos, esse tipo de coisa que fica guardado e que você não pode perder quando você desliga o computador, fica no disco. E é isso que ocupa muito espaço, tá, gente? Eu vou mostrar para vocês. Então, aqui, ó, como vocês vão fazer aqui para olhar. Vocês vão clicar aqui, ó, no botão do Windows, ó, no botão do Windows, e vocês podem, ó, descer aqui e vir na realidade em qualquer dessas pastinhas. Vocês podem ver algumas pastinhas aqui. Clica em qualquer uma dessas pastinhas, ó. Calma aí. Ó, vou deixar aqui aberta a configurações para mexer. Mas bom, no caso vocês vão vir aqui, ó, no pesquisa na aba do Windows. Só tá procurando aqui para abrir a minha configurações, eu já volto nisso. E vocês vão procurar aqui, ó, computador. E ó, quando vocês procurarem computador, vai aparecer aqui, ó, meu computador. E vocês vão clicar no meu computador e vai abrir essa aba aqui, ó. Vocês podem ver essa aba que acabou de abrir. O que a gente está querendo ver são esses dois coisinhas aqui, ó. Talvez o de vocês tenha só um desses, não faz mal, tá? O meu computador eu comprei um a mais aqui para deixar mais rápido, mas talvez o de vocês tenha um só. E muito provavelmente se tiver um só, vai ser esse aqui com o D, ao invés do C, ó. Tem um com C e um com D. Vocês podem ver que, ó, a barrinha aqui azul mostra o quanto vocês já consumiram de espaço. No caso, nesse disco, quanto mais espaço você consome naquele, quanto mais avançado ter essa barrinha azul, mais o seu computador vai começar a travar. Então é muito importante vocês deixarem a barrinha lá para trás quando vocês puderem. Como vocês podem fazer isso? Bom, limpando o computador de coisas que vocês não precisem. Então, por exemplo, se vocês se mantiverem as coisas organizadas, que nem eu fiz aqui na área de trabalho, ó, voltando, vou abrir aqui a minha câmera fotográfica, que não tem nada dentro, mas poderia ter. E vamos supor que eu tenho vários e vários e vários vídeos de família. Gente, vídeo ocupa muito espaço, tá? Se você precisa limpar, você vai deletar esses vídeos. Então, como você vai fazer? Bom, eu vou criar alguns novos arquivos aqui, só para mostrar para vocês. Então, ó, não se preocupe com essa parte, vocês podem fingir que aqui é uma pasta cheia de vídeos ou fotos e tudo, tá? Bom, então a gente tem aqui vários arquivos. Como vocês podem fazer se vocês querem apagar todos? Vocês vão apertar ó, a tecla Ctrl, de novo, que nem eu mostrei. A tecla no teclado, ó, não sei, acho que todo mundo já pegou, porque teve no slide também, mas é CTRL. E vocês vão apertar A. E ele vai selecionar todos os arquivos aqui.
Como que vocês podem fazer agora? Vocês podem clicar no delete do seu computador, que ele está aqui em cima da opção de você apagar a letrinha quando você erra. E ó, ele vai apagar tudo. Eu vou usar aquele atalho que eu já ensinei para vocês aqui para voltar, que é o meu Ctrl Z. E ó, ele desfaz a minha ação aqui. Vou mostrar para vocês. Caso vocês queiram apagar alguns vídeos e outros não, como vocês vão fazer? Vocês vão selecionar um primeiro que vocês queiram apagar. Então, por exemplo, eu quero apagar todos menos esse aqui do meio. Selecionando o primeiro, agora vocês vão segurar o Ctrl, o CTRL com o dedo, e com a outra mão aqui, ó, vocês vão vir com o mouse, clicando ó, em todos que vocês querem deletar. E vocês vão ver que os que você quer deletar aqui, agora vão estar sublinhados de branco, ó, gente. Então agora vocês podem clicar aqui em Delete, ele vai apagar todos menos do meio. Apertando o Ctrl Z para voltar de novo. Um outro jeito que vocês podem fazer agora é vir, ó, quando você pega o mouse, você bota o mouse aqui, você clica e arrasta, ele vai vir aqui com essa janelinha azul. Você pode usar essa janelinha azul e arrastar, ó, para selecionar desse jeito quais vocês querem apagar. Ó. Então, desse jeito vocês podem estar limpando as coisas. Uma outra dica, ó, e é aqui que eu ia mostrar isso para vocês. Ó, vou fechar aqui para mostrar para vocês. Vocês vão aqui na barra de pesquisar e vocês vão procurar programas. Ele vai mostrar aqui adicionar ou remover programas. Vocês vão clicar aqui, ó, e ele vai abrir essa aba aqui. Vocês vão arrastar com a bolinha do mouse para baixo, ó, descer com a bolinha do mouse, e vocês vão ver um monte de programas que vocês têm instalados aqui. Quanto maior o númerozinho aqui, ó, do lado, mais espaço ele vai estar ocupando. Então, mas só fiquem atentos que tem algumas unidades de medida, tá, gente? Então, a gente tem K, M e a gente tem um G. Eu não sei se eu vou achar um G aqui. Ó, provavelmente que aqui eu não vou achar um G para mostrar de exemplos. Mas talvez tenha GB, KB e MB. GB é o mais pesado de todos, tá, gente? Se vocês verem algum GB, é porque ele está muito pesado. Mantenha algum GB caso você queira isso muito no computador, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho umas coisas de 3,61 MB. Isso é muito levinho, tá, gente? Quando é KB, é mais levinho ainda, tá? E se não começar a se preocupar com espaço, a partir dos 100, mais ou menos, MBs aqui, ó. Então, por exemplo, aqui eu já tenho 204. Se vocês não usam algum aplicativo daqui, por exemplo, eu posso não usar ó, o Microsoft Teams, 135 MB. 135 é um número alto de MB ainda. Está ocupando muito espaço. Como que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, ó, clicar em desinstalar, que ele vai desinstalar aqui para vocês o programa. Talvez eles peçam para vocês clicarem em algumas coisinhas para desinstalar, mas é só seguir o computador, que cada aqui, aplicativo tem uma coisa diferente, ó. Podem ver que, por exemplo, tem aqui ó, de 396 MBs, que é bem pesado, tá, gente? Ó, esse aqui, 343 KBs, é levinho, tá? Tem que pensar que 1000 KBs é 1 MB. Ou seja, isso aqui basicamente pesa 396 mil, isso aqui pesa 343 só, tá, gente? Então, um exemplo. E se vocês verem alguma coisa com GB, é de milhão. Então, por exemplo, se tivesse aqui 10 GB, é 10 milhões, tá? É assim que vocês fazem a conversão. Mas não precisa se preocupar com os números em específico assim, só lembrem que a partir dos 100 MB significa que está ocupando bastante espaço no seu computador. Não é obrigado vocês deletarem. Ó, a gente tem o Disney+, aqui, por exemplo, um aplicativo que eu não sabia que eu tinha aqui no meu computador, mas eu quero apagar porque está ocupando espaço, né? Então, vou clicar aqui, ó, desinstalar, desinstalar. E pronto, ele está fora, tá, gente? Então, lembrando, a partir dos 100 MBs, significa que ocupa bastante espaço no computador de vocês. Esses do KB, vocês não se preocupem, tá? Que é tranquilo. Então, ó, se tiver um GB aí é mais ainda, mas não significa que é obrigatório vocês apagarem, tá, gente? Vocês podem querer manter um aplicativo muito pesado e apagar vários leves para conseguir manter o seu computador funcionando, tá? Não é porque vocês vão ter um aplicativo pesado que ele necessariamente vai quebrar o computador de vocês. É só vocês gerenciarem o espaço ali mesmo, entendeu? Então você não pode ter vários aplicativos gigantescos assim, porque vai ocupar o espaço inteiro do computador. E é assim que vocês ficam olhando isso, ó. Voltando aqui, ó, no meu computador, então vou procurar aqui, ó, computador, vou abrir o computador. Ele não é perceptível aqui, mas a barrinha voltou um pouquinho, tá, gente? Como hoje em dia os computadores têm muito espaço, então vocês podem ver, lembra que eu falei que GB é de milhão? Bom, aqui o meu, por exemplo, tem 916 milhões de memória, o que parece muito, mas confia em mim, isso enche rapidinho só com o computador funcionando normal, tá?
Então, fiquem espertos com isso. De aplicativo em aplicativo que a gente baixa, ele vai enchendo, tá? Então, por exemplo, aqui, o importante é você sempre tentar deixar as barrinhas o mais para trás possível quando você perceber que o seu computador está travando, que é a manutenção da memória. Caso ele esteja com as barrinhas muito perto aqui da direita, talvez você precise reformatar o computador, que é no caso dar uma limpeza nele geral e limpar tudo, talvez deixando alguns poucos arquivos e tal, para o computador voltar a funcionar. Mas isso é uma medida bem drástica, tá, pessoal? Não quebra nem nada, mas eu recomendo vocês procurarem um especialista ou alguém que entende de computadores para fazerem isso, tá? Como é um processo um pouquinho mais complexo, a gente não vai estar explicando aqui hoje, tá? Então, voltando aqui no slide, a gente tem aqui rapidinho um monte de coisa que eu já citei, mas que eu vou falar aqui rapidinho também, porque é importante, que são os problemas comuns do Windows, tá, gente? Então, que nem eu falei, a tela azul da morte, ó, como vocês podem ver, ele fala que é da memória RAM, que é justamente quando a memória do computador fica cheia. Então, se vocês seguirem as dicas do gerenciador de tarefas que eu contei para vocês, tá tudo ok, tá bom, pessoal? É só vocês deixarem ali, ó, abrir de novo. É só você deixar aqui, ó, a espaçozinho de memória o mais livre possível, tá, gente? Então, ó, mais um exemplo aqui, vou fechar o configurações, finalizar a tarefa, e ó, a memória vai baixar um pouquinho. Ó, viram? Vamos fechar aqui de novo. É assim que vocês podem evitar aí a tela azul do computador de vocês. E caso vocês estejam com esse problema frequente, vocês já podem aí falar aí com um técnico alguma coisa que talvez seja a memória, já que vocês já entendem disso de memória, como eu expliquei, né? Então, ó, como eu falei aqui, tem o computador com a lentidão iniciar, que deixa eu voltar aqui, eu sem querer cliquei. É um problema que acontece muito, vocês podem fazer esses passos que eu ensinei agora há pouquinho, que é vocês botarem alguns programas para não ligarem junto com o computador de vocês, então o computador liga. E se vocês quiserem ligar esse programa, vocês podem ir manualmente lá e clicar neles para ligar, mas não automaticamente. Aí ele vai ligar muito mais rápido o computador, tá, pessoal? E ó, aqui, como a gente falou agora na nossa última dica, o computador lento, ó, vocês podem ir desinstalando programas aqui, que nem a gente acabou de mostrar, para deixar o computador mais rápido, porque maior espaço no disco significa um computador mais rápido e funcionando melhor, tá bom, gente? Então, é basicamente isso que a gente tinha para mostrar hoje. Isso foi uma aulinha mais básica do Windows, né? Eu usei alguns termos técnicos aqui, mas vocês não precisam se preocupar com isso, vocês podem só focar na parte prática do que eu expliquei. Mas eu espero que tenha ajudado vocês aí, que tenha resolvido algumas dúvidas que talvez vocês tenham com o Windows, né? Que é esse sistema aqui que quase todo mundo tem hoje em dia e que é muito importante você saber usar ele para preservar o seu computador no melhor estado possível, tá, gente? Então, queria agradecer aqui a todo mundo que assistiu a nossa live, a todo mundo que deixou o gostei. Queria pedir também para quem ainda não deixou o gostei aqui no vídeo, que deixe o seu gostei, deixe um comentário aqui embaixo no vídeo, ó, de onde vocês estão assistindo, e talvez até recomende para alguma família ou para algum amigo que talvez queira ou ache útil ver esse guia, né? Que talvez também esteja com problema com alguns recursos do Windows, tá? Então, ó, deixe o gostei de vocês aqui. Então, muito obrigado, pessoal, e uma boa tarde para todo mundo, tá, gente? Abraço aí para vocês.